Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam com saúde em casa, né? E aqui a gente vai seguindo com as nossas aulas virtuais, tá? Hoje a gente fala sobre o livro que vocês deveriam ter lido, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber. Então a gente vai falar um pouquinho do conteúdo dessa obra, né? Primeiro, conversando com vocês que esse livro, na verdade, é o resultado de vários artigos feitos por Max Weber, né, que ele escreveu para apresentar em palestras, né? Então ele, no início do século XIX, né, viajou por várias universidades para proferir palestras e escrevendo artigos para essas palestras e publicando também esses artigos, né? Posteriormente ele compilou esses escritos e publicou A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo na forma de livro. Bom, do que fala esse livro? Quais os questionamentos de Max Weber sobre esse livro, né? Uma outra questão interessante sobre esse livro é que grande parte desses artigos Max Weber escreveu depois de uma viagem que ele fez aos Estados Unidos, né? E nessa viagem ele ficou muito intrigado com o que ele via, né, sobre o empreendedorismo, né, do povo americano, né, ligado muito às pessoas de religião protestante, né? Então ele inicia, né, um dos artigos desse livro se questionando, né, por que grande parte, né, dos grandes empreendedores capitalistas no mundo, os trabalhadores especializados, eles são de origem protestante. Então essa questão, essa pergunta fomentou, né, esse livro e fez com que o Weber desenvolvesse a sua pesquisa em torno dessas questões, né, de relacionar o empreendedorismo capitalista com a questão do protestantismo, dessas pessoas pertencerem à religião protestante. Primeiro, é importante, né, ressaltar que Weber considera o capitalismo uma complexa associação de elementos de uma realidade histórica, né? Ou seja, o desenvolvimento do capitalismo é único e é formado por realidades históricas que foram acontecendo de forma aleatória. É importante ressaltar que, diferente dos outros autores da sociologia clássica, né, que nós vimos Durkheim e Marx, né, que enxergavam o processo histórico dentro de um conjunto de leis naturais, luta de classe, etc., Max Weber não compreendia o processo histórico dentro de um conjunto de regras e de leis pré-determinadas, né? A história aconteceria de uma forma aleatória, né, sem seguir uma sequência necessária dos fatos. Weber, então, foi procurar compreender o que fomentou, o que deu início, o que ocasionou a sociedade capitalista, né? Que fatores, que fenômenos sociais que resultaram na sociedade capitalista, né? Ele buscou isso em várias obras, em vários autores, esse espírito do capitalismo que para Max Weber antecedeu ao próprio capitalismo. Uma dessas obras é o Almanaque do Jovem Ricardo, né, de Benjamin Franklin, né? Então é um empreendedor estadunidense, inventor, né, e também escritor que nessa obra, né, que eu falei para vocês, ele levantou muitos ditados populares comuns da sua época. Ele, então, Benjamin Franklin, acreditava que esses ditados deveriam reger a vida das pessoas. Muitos desses ditados vocês conhecem, por exemplo,
tempo é dinheiro, né? Quem já não ouviu falar isso? Então era uma pregação de Benjamin Franklin no seu livro O Almanaque do Pobre Ricardo. O espírito do capitalismo então se expressa no pensamento de Benjamin Franklin, que Weber chamou de filosofia da avareza, entre outras, né, denominações. Então, é a ideia de que a honestidade de um homem está relacionada à sua capacidade de aumentar seu capital. A conduta econômica voltada ao enriquecimento é muito mais do que um aconselhamento meramente comercial. É também um aconselhamento moral, é ético. Da mesma forma que o enriquecimento não tem como objetivo a satisfação de necessidades materiais. O enriquecimento é virtude. A riqueza material é uma demonstração de virtude. Mas o desejo de acumular riqueza não é necessariamente uma característica do capitalismo moderno, porque antes dele as pessoas desejavam enriquecer também, mas faziam isso por meio de pilhagens, de roubos, confisco de bens alheios, etc. O impulso sem escrúpulos para enriquecer não é parte do capitalismo moderno, segundo Weber. O que dá fundamento ao capitalismo moderno é a busca de acumular riquezas por meio do trabalho. Para Weber, o trabalho tem dois tipos, o tradicional e o racional. O trabalho tradicional é quando é feito simplesmente para suprir as necessidades de quem trabalha. Por natureza, segundo Weber, ninguém quer trabalhar mais do que é necessário para sobreviver. Já o trabalho racional é o trabalho que tem como fim ele mesmo. É o trabalho que dá valor para o indivíduo, não é apenas como um meio de sobrevivência. Então, para cultivar esse trabalho como valor, é necessário que se trabalhe da melhor forma possível. E a melhor forma possível de se trabalhar é racionalmente, é usando a racionalidade no trabalho. Mas afinal, o que é usar a racionalidade no trabalho? É elaborar a melhor forma de se chegar a um determinado objetivo, a um determinado resultado. A mudança do capitalismo especulativo e aventureiro para o capitalismo moderno e racional aconteceu a partir de novas formas de agir diante do trabalho. E como as práticas religiosas influenciaram em uma nova conduta econômica baseada na racionalidade? A base religiosa para o racionalismo no trabalho é o que fundamenta o capitalismo moderno. O protestantismo calvinista e o puritanismo inglês são a base para o racionalismo no trabalho. Para essas vertentes religiosas, o trabalho é um meio de glorificar Deus. A dedicação ao trabalho é importante porque o ócio é pecado. A boa relação com Deus acontece por meio do sucesso no trabalho. A graça de Deus é alcançada através do sucesso profissional. O sucesso profissional significa também que Deus destinou a pessoa àquela profissão. Construir o reino de Deus na terra é o objetivo dos calvinistas e protestantes. Mas como? A partir da ideia de que os bens dos homens são, na verdade, os bens de Deus. É importante enriquecer para glorificar Deus e construir o seu reino. O homem é apenas um guardião dos bens que lhe são confiados por Deus. Não deve, por isso, usufruir desses bens. É importante enriquecer e trabalhar muito para glorificar Deus. Enriquecer passa a ser, então, uma obrigação moral. Por isso, a ideia de produzir mais determina o racionalismo no processo produtivo. Assim, os empreendedores que inovam o trabalho usando a racionalidade prosperam mais do que aqueles que não usam a racionalidade. Pessoal, então vamos
finalizando essa aula, né? Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo, mas é importante que vocês leiam o texto, tirem suas próprias conclusões, façam sua leitura, né? Elaborem suas questões, para que a gente possa então resolver as questões, conversar sobre isso no ambiente virtual. Tá? Então, um abraço para vocês, até a próxima.